Oi, gente. O Olavo de Carvalho abandonou o barco, já está dizendo que dentro do governo Bolsonaro tem traidores e os bolsominions já estão atacando o Olavo de Carvalho, dizendo que ele, Olavo de Carvalho, é o traidor do governo. Enfim, essa intriga aí no campo da direita, vamos tentar analisar isso aqui no vídeo de hoje. Eu quero dizer para vocês que eu já comecei uma campanha no Apoia-se, que está aqui na descrição, e se vocês quiserem apoiar o canal, eu peço que vocês se inscrevam. E tem também um link do Melius, que se você se inscrever no Melius de forma gratuita e fizer compras lá pelo Melius, você vai receber parte do seu dinheiro de volta e vai, de quebra, ajudar o canal. Enfim, esses links todos vão estar na descrição, assim como um link para o Esquerda News, que vão ter vídeos meus aparecendo no Esquerda News em breve. Se vocês chegaram agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência, de filosofia, tem uma sessão de diálogos com especialistas e, às vezes, às sextas-feiras, tem o Filosofia Popular. Essa sexta-feira eu estive muito ocupado, acabei não podendo fazer o Filosofia Popular, mas eu voltarei com Filosofia Popular em breve, às sextas-feiras, né? Basta eu ter material e tempo para fazer o vídeo. Bem, o que é que o Olavo de Carvalho falou? Eu vou ler para vocês aqui o tweet e o link vai estar na descrição para vocês mesmos poderem ler. Mas o tweet diz o seguinte: jamais gostei da ideia de meus alunos ocuparem cargos no governo, mas, como eles se entusiasmaram com a ascensão do Bolsonaro e imaginaram que em determinados postos poderiam fazer algo de bom pelo país, achei cruel destruir essa ilusão num primeiro momento. Mas agora já não posso me calar mais. Todos os meus alunos que ocupam cargos no governo, umas poucas dezenas, creio eu, deveriam, no meu entender, abandoná-los o mais cedo possível e voltar à sua antiga vida de estudos. O presente governo está repleto de inimigos do presidente e inimigos do povo, e andar em companhia desses pústulas só é bom para quem seja como eles. E algumas das pessoas ligadas ao Olavo de Carvalho já saíram, mas os dois ministros, o Ernesto Araújo e o Vélez Rodrigues, não, eles continuam no ministério. Mas alunos que ocupavam cargos menores já saíram por causa dessa mensagem do Olavo de Carvalho. E o Olavo de Carvalho também chamou o Mourão de traidor e todas essas coisas. E também fez uma crítica ao governo Bolsonaro que eu vou analisar aqui. Ele diz o seguinte: será que todos votamos no Bolsonaro para ter um governo tucano? Quantos ministros do atual governo pensam que sim? E não são todos eles uns traidores, filhos da puta, dignos de serem jogados na privada? Vocês sabem que a linguagem do Olavo de Carvalho é dessa forma, né? Eu tenho até uma certa dificuldade de ler quando vem palavras de tão baixo calão. Não sai naturalmente para mim, né? Para outras pessoas é mais natural, é mais da índole delas usar esse tipo de linguagem. Bem, mas eu quero analisar isso daqui porque é muito interessante o que está acontecendo. O Olavo de Carvalho, ele representa o conservadorismo nacionalista do governo do Bolsonaro. Nacionalista em que sentido? É bom definir, porque existe um nacionalismo trabalhista, né? E existe o que eu chamaria de um nacionalismo de camisa amarela, digamos assim, que é aquele nacionalismo ligado a temas como você contrariar a imigração, enfim, manter as tradições culturais conservadoras. É um determinado tipo de nacionalismo. Os nacionalismos não são todos iguais. Essa perspectiva que o Olavo tem, ela é antiliberal, ela não é liberal. E no governo Bolsonaro existe o ministro Paulo Guedes e uma ala do governo, que é uma ala que está cuidando de muitas das questões econômicas, que é liberal. E a gente está vendo esse pessoal continuamente batendo cabeça. E eles bateram a cabeça na reforma da Previdência e estão batendo a cabeça o tempo todo. Então é importante entender que esse recado do Olavo de Carvalho de dizer que seria um governo tucano, ele está se referindo à dimensão liberal do governo tucano. Não, vocês compreendem? Isso é parte do que ele está falando. E a outra parte é que esse pessoal que é a parte liberal, eles são culturalmente não tão conservadores quanto o Olavo. E o Olavo, o olavismo cultural, como a gente gosta de chamar, ele tem uma dimensão que é muito isolacionista, ou seja,
se você não está comigo inteiramente, você é meu inimigo. Você é... E aí vocês viram, traidores, olha a linguagem que ele usa. Inimigos do país, inimigos da nação, inimigos do povo. Ele usa essa linguagem. Os tweets estão aí para vocês verem. E essa linguagem dos inimigos é justamente porque dentro da percepção do Olavo de Carvalho, essas pessoas, por terem valores diferentes do dele, são inimigos. E é assim mesmo que ele trata com o pessoal da esquerda, enfim. Então, mesmo dentro do campo da direita, se você não segue a cartilha do Olavo, você vai ser considerado um inimigo. Por isso que o Mourão, que começou a dizer coisas ainda dentro do campo de direita. Bom deixar claro, o Mourão não tem nada a ver com a esquerda. O fato de ele ter se posicionado numa questão cultural como o aborto de uma forma, digamos, um pouco mais progressista, foi uma exceção dentro da trajetória do Mourão. É só olhar o resto dos posicionamentos dele. Então, mas bastou isso para ele ser classificado como traidor pelo Olavo de Carvalho, como inimigo. Enfim, essa visão maniqueísta da realidade, que o Olavo identifica como se ele e os seus são o bem e os outros são o mal. O Jair Bolsonaro, por ser uma pessoa que está tentando, e o governo Bolsonaro está tentando unificar essa frente de direita tão diversa, era meio que óbvio que em um determinado momento essa frente iria começar a se desconstruir. E é interessante perceber que o primeiro aspecto que se desconstruiu não foi a bancada evangélica continua firmemente com o Bolsonaro, não foi... o agronegócio chegou a criticar aquela medida do leite, eu fiz até a parte 2 dos bolsominions arrependidos, mas ele voltou atrás e está tudo bem com o agronegócio. E ele está, na verdade, desagradando, nesse momento inicial, tanto o grupo liberal do Paulo Guedes, porque resolveu agradar o agronegócio, e as Olavetes. As Olavetes é quem ele tem desagradado inicialmente, porque está tendo um governo com a diversidade do campo da direita. O governo dele contém não a diversidade do Brasil, porque não é um governo com diversidade, com pluralidade brasileira, não, tem poucas mulheres, tem poucos negros, enfim, tem, mas em uma quantidade muito menor do que com um reflexo da população brasileira, e também não é plural do ponto de vista de perspectivas, meio que óbvio, porque é um governo de extrema direita. Mas, dentro do campo da direita, tem uma certa pluralidade, né? Tem a direita liberal, a direita cristã, existe cruzamento, mas eles têm suas diferenças. Existem os militares. E o Olavo também está criticando boa parte dos militares, né? Ou seja, ele tem essa crítica ao setor militar que está apoiando o Bolsonaro, que é um setor justamente que está tentando operacionalizar essa diversidade do campo da direita, que não é o que o Olavo gostaria. O que o Olavo gostaria era um governo composto predominantemente por apenas o bloco culturalmente conservador. Então, como existe essa diversidade do ponto de vista cultural, que é o ponto central de todo esse discurso do Olavo de Carvalho, ele enfatizou várias vezes que Bolsonaro foi eleito por ser uma liderança que fala de cristianismo, quer dizer, que fala do conservadorismo cristão, que fala para o público da bancada evangélica, e que esse seria um elemento central para ele ter sido eleito. Então, quando ele coloca que no governo Bolsonaro existem pessoas tucanas, né, são pessoas de uma outra direita, de uma direita que culturalmente não é tão conservadora. Porque quando você examina os tucanos, né, o Alckmin e o pessoal do PSDB, em política econômica, eles são hoje, já há um bom tempo, cada vez mais liberais. Mas em posicionamentos na cultura, em questões culturais, eles estão mais próximos do centro. Não são membros, digamos assim, desse grupo ultraconservador. E por isso eles incomodam muito o Olavo de Carvalho. E o governo Bolsonaro está
trazendo também para sua coalizão ser um pouco maior, pela questão antiga da governabilidade, está trazendo essa direita não tão conservadora, que é conservadora, repare. Na verdade, a diferença é de grau de conservadorismo. Nós estamos falando de uma pessoa que quer ultraconservadores, e quando ele viu que muitos dos componentes do governo são simplesmente centro-direita e são moderadamente conservadores, não são tão conservadores quanto ele ficou incomodado. E o incômodo dele foi crescendo, e aí ele chegou no limite de pedir que os seus alunos saíssem do governo. E muitos já saíram. E o fenômeno interessante que está acontecendo agora é que, pela primeira vez, os bolsominions não estão podendo chamar alguém de comunista. Porque alguns vão acabar chamando, porque vão lembrar do passado do Olavo, lá atrás ele teve alguma coisa a ver com o comunismo, então vão lembrar isso lá atrás, e aí alguém vai fazer essa conexão em algum momento. Mas, em um momento inicial, eles estão sendo obrigados a chamar ele de traidor, de alguém que abandonou o barco, de alguém que não está mais apostando no projeto do Bolsonaro. Gente, é bom lembrar que o Bolsonaro perdeu o apoio do Olavo de Carvalho em março. Nós não completamos 3 meses de governo. E o Olavo de Carvalho era uma das figuras importantes, não tanto para o Jair Bolsonaro, mas para a família Bolsonaro e para parte da estrutura do governo. Ele era uma figura importante que legitimava esse discurso anticomunista. Que a gente sabe que é uma bobagem, porque o comunismo não existe mais como existia na época da Guerra Fria. O que existe hoje são tendências de centro-esquerda e de uma esquerda mais radical, mas, enfim, como o comunismo daquela época não existe mais, enfim, você está lutando contra moinhos de vento, mas Olavo dava essa dimensão para o governo Bolsonaro. E nas redes sociais, Olavo de Carvalho, Nando Moura e as outras Olavetes espalhadas foram importantes para o governo Bolsonaro ter sido eleito. Eles fazem parte da lavagem cerebral, eles fazem parte dessa onda neoconservadora que tomou conta das redes sociais. E sobre as redes sociais, eu tenho uma coisa a dizer. Muita gente diz que as redes sociais normalmente trabalham como eco. Ou seja, você vai para elas para ouvir aquilo que você já concorda. Esse componente existe, mas eu argumentaria que tem um outro fator interessante. Pessoas que já são conservadoras, ou moderadamente conservadoras, encontram o Olavo de Carvalho, encontram o Nando Moura, encontram essas outras figuras, o que acontece com elas é que elas são radicalizadas. Elas são radicalizadas para essa perspectiva. Então, o campo das redes sociais, eles não são capazes de modificar radicalmente muitas pessoas. Mas eles são capazes, sim, de transformar pessoas que talvez não estivessem tão engajadas numa determinada militância a se engajarem, a se radicalizarem. E a gente vê isso em todos os níveis, não só nessa linha ultraconservadora ou de ultra-direita que chegou no Brasil, com elementos fascistas, mas também quando você olha para o recrutamento do ISIS e o recrutamento do radicalismo islâmico, você vê uma certa semelhança. Ou seja, você pega uma pessoa que já era muçulmano, que já era conservador, que já era crítico da civilização ocidental, e aí você dá a ele as ferramentas do terrorismo, você dá a ele as ferramentas do radicalismo islâmico. E aí ele vai passando por uma transição. E uma das bases do governo Bolsonaro nas redes, ele já perdeu, né? Acho muito difícil haver uma reconciliação. Impossível não é, porque essas pessoas são capazes de ser muito pragmáticas, mas foram palavras muito fortes, desferidas de lado a lado, né? É algo que nós vamos ter que observar com cuidado. Links vão estar na descrição se vocês quiserem acompanhar os desdobramentos disso daí. E eu peço a vocês que, se vocês quiserem apoiar o canal, clique no link do Apoia-se. Tem vantagens para quem apoiar um pouco mais. É que eu vou estar montando aí um grupo no WhatsApp para quem resolver apoiar. E você também pode se cadastrar no Melios,
e ajudar o canal dessa forma, de forma gratuita. E você pode também, enfim, o cadastro do Melios é só durante um curto período, né? Quando esse vídeo for visto daqui a muito tempo, já o cadastro do Melios já provavelmente não vai estar funcionando. E se você gosta do que eu faço aqui, se lembre sempre de se inscrever, dar um like e compartilhar, que é muito importante para mim. Um abração, gente, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.